família de Deus, Rosiane Fernandes aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Café em Família. Hoje, na nossa mesa do café, temos aqui filha amada, pastora, esposa, mãe, advogada, administradora de uma igreja e uma de nossas pastoras da igreja Ramo Frutífero aqui em Uberlândia, Eliette Santos. Seja muito bem-vinda ao podcast Café em Família, pastora. Obrigada. Para mim é uma alegria estar aqui hoje com vocês, poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida e mais uma vez, estar junto em família, como família do Senhor. Isso é uma bênção para mim. Isso aí é um privilégio para nós, viu? Tê-la aqui. Nós já temos 23 anos de convivência. A gente estava fazendo as contas quando o pastor Francisco veio, o Fernando fez as contas, 23 anos de convivência indireta e direta, né? Porque bem no comecinho a gente ainda não tinha, muito relacionamento, mas depois vocês nos acudiram muitas vezes, né, pastora? Tem que falar aqui, né? Vocês também, nos acudiram muitas vezes. Em alguns ministérios, né? No sentido, de estar ali ajudando, cooperando, né? Como em ministérios, por exemplo, como Ministério de Jovens, né, pastora? Algumas vezes, né? É um ministério de louvor. De louvor, tá vendo? Tem que me lembrar. Me entrevista, pastora. Mas é isso aí. Eu quero falar um pouquinho com você. Você que tem assistido os nossos podcasts, as entrevistas que a gente tem feito aqui, através do canal do YouTube, eu queria te incentivar a curtir, em primeiro lugar. Se você não assistiu ainda alguns dos nossos vídeos, tem um íconezinho, um card aqui, ó, você vai assistir as outras entrevistas que nós fizemos. Uma outra coisa também muito importante para nós, para ajudar a divulgar esse trabalho que nós estamos fazendo, é você se inscrever aqui no canal e também seguir a gente lá no Instagram, porque através do Instagram a gente tem um conteúdo legal lá e a gente vai avisando também quando vai sair podcast, quem vai ser. Então, a gente precisa dessa ajuda de vocês, com essa interagindo para ajudar a divulgar esse trabalho. A gente já tem tido alguns feedbacks de muitas pessoas que têm sido abençoadas, edificadas através dessas conversas, desses bate-papos aqui. Então, se inscreva, curte, compartilha, comente, faça seu comentário aqui, tá bom? E você vai estar ajudando a gente. E eu quero começar te perguntando de onde a senhora é, como foi a sua infância e o relacionamento com os pais. Então, eu já nasci aqui em Uberlândia. Meus pais, eles moravam em fazenda e eles se mudaram para Uberlândia. Acho que na ocasião minha mãe estava até grávida já de mim e eles vieram para tratar o meu irmão. Eu tinha um irmão e esse irmão estava doente. Então, em busca de um melhor tratamento, meus pais vieram para a cidade. Então, eu já nasci aqui em Uberlândia. Tem várias pessoas, que a gente sempre fala que não são daqui, que adotaram a cidade, mas assim, realmente eu sou filha. E a minha mãe, a família dela na ocasião morava fora, a família da minha mãe era de Monte Carmelo. A família do meu pai sempre foi muito pequena e assim, vieram muitos juntos também nessa mesma época que nós mudamos para cá. Os outros ainda moravam assim lá para Goiás afora e já mexiam também com fazenda. Então eram mais distantes. Então assim, na minha infância eu lembro de eu conviver muito mais próxima com a família até da minha mãe. Então assim, nas férias quando a gente ia, eu lembro de chegar lá na cidade, meu avô tá trabalhando, meu avô trabalhava nessa época num asilo. Hoje a gente nem não fala asilo mais, né? Uhum. Mas assim, naquele tempo era. E eu lembro da gente chegar lá, aquele tanto de criança, porque eu tenho tios da minha idade. Eu tenho uma tia que é um mês de diferença comigo. Quantos irmãos a senhora tem?
Eu nunca soube disso. Então, agora eu só tenho irmãs. Então, ficou sim. eu mais velha e eu tenho mais 2 irmãs. Certo. E a gente, quando chegava lá, era aquela festa. Então, a gente ia para ajudar o meu avô a terminar de varrer todo um pátio para ele ir com nós para comprar bala. Então, era a diversão do momento. Uhum. Mas, assim, minha infância foi curta. Mas assim, curta no sentido de brincar, sabe? De curtir como criança, de poder estar na rua, porque assim, diferente de hoje, onde as crianças têm uma vida mais virtual, no celular, com televisão, com jogos, naquele tempo não tinha isso. Então assim, eu fui aquela criança moleca, criada na rua, então jogava bola, jogava bete, brincava de carimbada, de pique-pega. Também, igual demais. Eu subia muito em árvore. Sou cheia de cicatriz para todo lado, dos tombos, das artes. Então, assim, foi um tempo gostoso, sabe? A minha infância, assim, mesmo sendo cheia de limitações, mas foi um tempo muito gostoso. Os meus pais, o meu relacionamento com os meus pais, o meu pai por trabalhar muito durante a semana, ele trabalhava, então ele saía muito cedo, ele já chegava à noite cansado, então assim, a gente não tinha muito convívio. E final de semana meu pai foi muito ausente. Então, ele tinha outras prioridades, ele fazia outras coisas e ele não era uma pessoa que estava presente em casa. Diferente da minha mãe, porque eu acho que a minha mãe foi tentando, sabe, suprir essas coisas. E chegou num período que ela também precisou ir trabalhar. E algo que me marcou assim na minha infância, eu lembro eu e as minhas 2 irmãs menores sentadas assim em volta de uma mesa e eu segurando na mão da minha mãe para ensinar ela a escrever o nome. Minha mãe não sabia nem o nome. Então, ela ia trabalhar num serviço público e a pessoa falou com ela, olha, a senhora precisa de fazer uma prova. E aí ela tinha que assinar aquela prova e fazer um desenho. E eu lembro, eu e as minhas irmãs ensinando ela a fazer esse desenho e eu ensinando ela a desenhar, né, o nome dela naquele momento. Mas foi assim, algo lindo que Deus me deu a oportunidade de participar, porque no decorrer do tempo depois, a minha mãe foi alfabetizada, nós incentivamos ela a ir para a escola. Olha, que legal. Então, enquanto as minhas irmãs caçula estudavam, a minha mãe também estudava. E ela concluiu, né, até o colegial. Então, foi um período assim que nós passamos juntas, que foi bom. E logo que ela foi trabalhar, eu lembro dela falar para mim, falar assim, olha, Eliette, quando o seu relógio, ela me deu um relógio e falou assim, quando o seu relógio estiver com um ponteiro aqui e o outro aqui, ela fez assim, não, é hora de você ir para a escola. Porque ela começava a trabalhar bem mais cedo. E aí eu ficava, as minhas irmãs ficavam dormindo e eu levantava e ia para a escola. Quando eu voltava, ela já tinha vindo do horário de almoço, ela tinha um horário de almoço bem mais flexível. E quando ela retornava no período da tarde, eu já estava lá para ficar com as minhas irmãs. Entendi. Então ainda tive um período assim de bastante arte junto com as minhas irmãs, sozinhas em casa, né? Assim, bastante aventuras. Nossa, imagina. À noite, quando a minha mãe falava assim, olha, agora eu já tenho que vir embora porque eu já preciso dormir, amanhã tem que ir para a escola de manhã. Então, todo mundo tinha que tomar banho de novo para né? dormir, porque as ruas eram tudo de terra. Então, vinha que você só via os olhos. É verdade, muito saudável, né? Uma outra coisa que as crianças tinham era piolho, né? Não sei se isso aquela pergunta não tá no script, não, pastor, mas... Eu fui muito piolenta. Hoje em dia, eu não sei o que acontece. A água que esses meninos bebem, eles não têm piolho hoje em dia. Antigamente era, né? Os tal dos neucídios, ou matava o piolho ou matava a criança, né? E era quase os dois, né? Porque eu lembro da minha mãe me sapecar de tanto remédio que ela colocava para tentar tirar piolho. Mas assim, eu tenho lembranças boas mesmo do piolho, porque
Nos intervalos que a minha mãe chegava em casa na hora do almoço, ela tinha um período maior, sabe, de almoço, umas 2 horas e meia, eu penso. Ela começava a trabalhar bem cedo. Então, esse horário que ela chegava antes em casa, às vezes as minhas irmãs ainda estavam acordando. Eu já estava chegando da escola. E aí era o horário que ela sentava com nós e ela falava assim: vem cá, deixa eu olhar essa cabeça. Então, era o horário de deitar no colo da minha mãe. Então, pedagógico, Então, né? para alguns era piolho, mas para nós era o colo da mãe. É uma desculpa, né, pra Isso. deitar. Muito Então bom. a gente aprendia e estava junto ali. Minha mãe soube cultivar isso, sabe? Assim, essa amizade não só entre nós e ela, mas assim, entre nós também, eu e as minhas irmãs. A gente sempre cultivou bem esse laço de que assim, vocês precisam cuidar umas das outras e vocês precisam de ser responsáveis pelo que vocês vão fazer. Então, olha, vocês vão sair, eu preciso de saber aonde vocês vão, eu preciso de saber com quem vocês estão. Se acontecer alguma coisa, como que eu vou saber onde você está? Isso. O que você estava fazendo? Uhum. Então, assim, olha, independente do que aconteceu, eu sou sua amiga, você precisa de falar a verdade comigo. Então, assim, por mais que tinha vez que eu sabia que ia apanhar, porque apanhava muito. Mesmo apanhando, eu tinha que ir lá e contar o que tinha feito. Então, e se corresse era pior. É. Eu lembro de uma vez que eles falaram assim: você vai apanhar. E eu corri e descalço eu pisei num prego, numa tábua enferrujada. Ah, meu Deus. E isso piorou porque isso inflamou. E eu lembro da minha mãe me levar no médico. O médico falou assim: olha, vai ter que abrir, só que a anestesia não pega. Então, Nossa. Sola de pé, né? Não... todo mundo me segurou, os enfermeiros, e ele abriu, limpou aquilo e vai eu embora com esse pé enfaixado. E aí minha mãe olhava e falava assim: não pode correr, Eliette. Eu falei: eu aprendi, mãe. Mas não apanhou não, né? Porque já tava com o pé rasgado, ou apanhou também, pastora? Não, Eu né? acho que nem apanhei, mas não lembro bem. Então não apanhou, não. Muito bom. A senhora falou sobre o pai, né? Sobre a questão da ausência do pai. Eu me lembro quando eu me converti na Quadrangular, 2 anos depois a gente já estava congregando junto na mesma igreja e tinham as tardes da Vitória. E eu comecei a frequentar, e aí tinha uma pastora que eu amava ouvir pregando, e comecei a ouvir, né, a ministração um dia. Ai, que beleza, quarta-feira que vem eu vou de novo. Aí chegava na outra quarta, aquela pastora que vai pregar. Aí era outra pastora. Aí eu falava assim: não, mas eu queria aquela. Mas a palavra foi uma bênção. E eu falei: não. Então, assim, muito infantil ainda, recém-convertida, né? Sem maturidade. E aí, numa terceira quarta-feira eu fui e não era nenhuma das duas, era a senhora pregando. Aí eu preciso confessar que eu torci o nariz antes da palavra, porque eu queria as duas. Falei: gente, mas tá mudando demais, podia ser as outras. E aí a senhora começou a ministrar e começou a falar sobre a questão da ausência do pai. O impacto, né, da ausência no relacionamento com Deus. Eu me lembro que aquele dia, mas eu chorei tanto, porque era a minha vida, né? Não foi nem, lógico, né, tudo, mas assim, essa parte, quando a senhora compartilhou sobre o pai, aquilo falou muito comigo, me identifiquei muito. Foi cura na minha vida, foi esperança, né? Porque eu vi a senhora ali ministrando, né? Me sentia também tão assim. Depois disso também eu falei: quer saber? Aí agora qualquer pessoa que vier ministrar, eu vou entender que é Deus, e tem uma particularidade, né? A mensagem é a mesma, a palavra é a mesma, mas tem a particularidade da vida, da história, e é isso que nós estamos também fazendo aqui, né? Porque tem a história, pessoal, que também é muito importante para nós. Mesclar isso, né, na palavra é também muito importante para quem está ouvindo, né? Para ser edificado e ministrado. É cura, né, para a gente. É verdade. E aí eu queria te perguntar, nessa época, qual que era a sua visão na infância, né? Como que era a visão de Deus? Vocês tinham uma religião que seguia ou não? E qual que era a visão, assim? Quem que era Deus nessa época da infância?
Então, a minha família, ela tem uma origem católica, mas assim, não era católico praticante. Eu não lembro da minha família ir numa igreja, eu não lembro da minha família falar assim, olha, vamos orar, vamos ler a palavra de Deus, vamos ter um momento em família. Na minha casa não tinha isso. Mas desde bem criança eu tinha muita vontade, porque eu lembro que com 9 anos, na escola, o pessoal da igreja foi na escola falando assim que ia dar o catecismo lá na escola, mas só podia fazer as crianças que tinham 10 anos. Mas como eu era crescida, aí eu pensei assim, ai, não tem importância, né? Eu posso ir também. E eu achei que eles não soubessem. E depois eles procuraram a minha mãe e falaram assim, olha, a gente está fazendo com criança que tem 10 anos, mas ela veio e ela tem conseguido acompanhar o conteúdo. Então, a gente queria saber se a senhora autoriza, se pode. Aí eu entendi que os pais já tinham dado uma autorização. Mas eu entrei de abelhuda. Eu tinha muita vontade, muita sede de aprender. E aí a minha mãe foi, autorizou, então assim eu fiz o catecismo, assim eu fui sozinha, fiz a primeira comunhão. Lembro que aí a minha mãe foi com as minhas irmãs, não lembro se o meu pai foi. Meu pai, hoje eu até entendo ele melhor, sabe? Meu pai, o pai dele morreu, ele era criança, então ele não teve uma presença paterna, uma referência também. Então assim, meu pai não era aquela pessoa de pôr no colo, de segurar na mão, de dar beijo, de dar abraço, de dar presente. Meu pai nunca deixou faltar nada em casa, o básico. Então, assim, dentro das limitações dele, ele supriu as necessidades, mas era aquela coisa assim muito seca. Sim. Sabe? Eu não tinha uma liberdade de conversar, não era uma pessoa onde eu podia ter aquele convívio com ele, assim, de pai. Eu não tinha liberdade de chegar e dar um abraço no meu pai. Faltou o afeto, né? Não tinha. Eu não tinha essa liberdade de colo, sabe? Assim, de chorar e contar alguma dificuldade que eu tivesse passando. Então, e junto com tudo isso, ele e a minha mãe tinham muitas dificuldades no casamento. E aí eles começaram a ter, assim, a partir para a parte agressiva mesmo. E eu cresci junto vendo tudo isso, sabe? Eu, as minhas irmãs. Então, a minha mãe tinha vez que falava assim, não, nós vamos embora. Juntava eu com as minhas irmãs e ia para a casa da minha avó. E ela fazia voltar para trás. Minha avó falava assim, não, pode voltar. Não tem filha separada aqui, não. E a minha mãe voltava com nós. Mas era assim, aquela falta de paz em casa, não tinha comunhão, ninguém queria mudar. Então, chegou num ponto que quando meu pai foi embora de casa, ele já queria agredir a minha mãe. E aquele dia a confusão estava tão grande, eu tinha por volta de uns 13, 14 anos no máximo. E eu tinha avisado os vizinhos, olha, hoje se ele chegar e falar que vai matar ela, vocês chamam a polícia, porque eu não dou conta de segurar ele mais. E aconteceu dessa forma, então a polícia foi aquele auê dentro de casa, e aí, na época, Deus é tão bom que eu, como menor, eu não podia registrar a queixa. Então a minha mãe registrou a queixa, né? Mas assim, eu fiquei irada com aquilo, ele foi embora. E aí, depois desse dia, eles se separaram, ele foi morar com a minha mãe e nós ficamos na casa. E foi correr aquele processo de divórcio, mas litigioso, e aquilo foi muito desgastante, Rosiane. Ele foi morar com a sua mãe? Ele foi morar com a minha avó, mãe dele. Ah, com a mãe dele. Com a mãe sim, dele. Foi morar com a mãe dele. Isso, e aí, durante esse tempo que ele foi, aí minha avó ficou emburrada de mal de nós, assim, não foi só ele que separou de nós, toda a família separou de nós. Entendi. Então, assim, a gente tinha mais liberdade com alguns primos e tios e todo mundo se afastou. E durante esse período, eu não tive convívio com ninguém. Então, não convivi com ele, não convivi com ninguém desses parentes.
E nesse inteirinho eu fui para Jesus. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha de 17 para 18 anos. E eu fui para Jesus porque na época eu já era noiva, com essa idade. Mesmo? Antes as pessoas casavam muito cedo, né? Então, esse noivo me convidou para ir, eu fui na igreja com ele. E assim, o dia que eu assisti o primeiro culto, eu assisti o culto inteiro chorando. Porque assim, eu ouvia as músicas, eu ouvia os louvores. E aquilo assim foi trazendo um quebrantamento no meu coração, sabe? Aquilo foi assim, me tocando assim, eu acho que no fundo do meu coração. Eu acho que eu tinha assim tanta vontade de conhecer Deus, tanta sede e falta de amor, que aquilo assim, eu me sentia impactada. E assim, esse noivo me levou para a igreja, mas assim, em questão de 15 dias eu terminei o noivado. E aí, nem lembro mais direito o que foi. Eu sei que nós terminamos o noivado, ele não ficou na igreja, mas eu fiquei. Olha só, tá vendo? Eu fiquei. E uma das primeiras coisas que Deus ministrou no meu coração é que eu precisava de fazer um concerto com meu pai. E isso foi algo difícil, porque assim, eu não conseguia ver o meu pai como uma pessoa certa. Para mim era assim, mas ele tá errado. E Deus falou comigo no meu coração, sabe assim, não é se ele tá certo ou se ele tá errado. Você ficou magoada, Eliette. No seu coração você julgou ele. No seu coração, ele não é mais seu pai. E foi mesmo. O dia que meu pai saiu de casa, é assim, como se eu não tivesse mais pai. Sabe, eu já trabalhava, eu comecei a trabalhar cedo também para comprar as outras coisas que eu queria, porque ele dava o básico, a minha mãe também era difícil, então tinha muitas coisas para pagar e eu já fui trabalhar. E quando eu fui trabalhar, eu já era autossuficiente, então eu não precisava dele, sabe, eu era uma pessoa independente. Então essa foi uma das coisas assim que Deus ministrou no meu coração. Isso assim, com muito pouco tempo. Eu não estou falando assim de anos dentro da igreja, não. Eu estou falando assim de meses na presença de Deus. Capaz que eu tinha uns 2, no máximo 3 meses que eu ia na igreja. Deus é bom, né? Ele, quando tem que fazer, né, algo, ele já convence. Às vezes a pessoa pode falar anos na cabeça da gente a respeito de algo, mas quando ele entra, né, com provisão, é completamente diferente, né? Você vê, 15 dias terminou um noivado. Não é? Porque não era um namoro, né, pastor? Era noivado, né? Então é muito bom, né, ver esse trabalhar de Deus, né, na vida da gente. Foi muito. E eu lembro que quando eu fui para conversar com ele, Rosiane, eu calcei a cara. Eu falei, Deus, o senhor vai na frente, então o senhor me conduz. Porque assim, minha avó estava magoada também. Então assim, eu fui lá na casa dela. Então eu cheguei e falei, vó. Aí ela veio e falei, é Eliette, vó. E ela ficou tão feliz de me receber. Veio, me abraçou, me recebeu muito bem. E eu entrei e falei, vó, eu queria falar com meu pai. Ela falou assim, não, seu pai não tá aqui, mas ele vai chegar. Você espera ele que ele já tá chegando. Falei, tá bom. Eu sentei um banquinho de madeira bem simples. E fiquei lá com ela e ela foi perguntando das minhas irmãs como que a gente tava, como que tava. E meu pai chegou. E assim, ele não perguntou o que eu tinha ido fazer, nem nada. Ele ficou muito feliz de me ver. Tinha muito tempo que vocês não conversavam, não encontravam? Deveria ter uns 4 para 5 anos já. Nossa, então tempo. Já era. Porque eu acho que ele saiu de casa, eu tinha 13 para 14, eu já estava fazendo 18, né? Mais ou menos isso. Então, já morando na mesma cidade. Tem esse detalhe. Então eu conversei com ele, falei com ele, falei, pai, eu vim aqui porque eu quero pedir perdão. Ele falou assim, não, mas pedir perdão do quê? Não tem que me pedir perdão de nada, não. Eu falei, tem, pai. Sabe por quê? Eu tomei dores que não eram minhas. Eu tomei as dores da minha mãe, eu entrei no meio de um relacionamento de vocês e
eu desafiei o Senhor, a autoridade do Senhor, e está errado. Então, eu falei, olha, independente, o Senhor é meu pai. O Senhor nunca vai deixar de ser. E eu quero falar que eu amo o Senhor, porque o Senhor é meu pai. Sabe, falar isso para ele, assim, foi algo impactante. E até hoje eu ministro isso muito com os pais, sabe? Por mais que o casal tenha problema, não traga seus filhos para dentro de uma relação. Exatamente. Hoje em dia a gente fala da alienação parental, né? Na época a gente não tinha isso. Mas hoje existe isso e o direito fala sobre isso, né? Descreve sobre isso. E é algo que assim afeta o relacionamento pai e filho, mãe e filho, porque você acaba tendo que tomar o partido de um e você toma as dores junto. Você faz um julgamento antecipado e de algo que muitas das vezes você não tem uma concepção total. Você só está vendo uma parte da situação. Uma criança não tem condição de julgar e analisar uma situação no inteiro teor dela. E muitas das vezes os pais acabam colocando os filhos nessa situação. E eu aprendi com isso, sabe? A não reproduzir isso dentro da minha casa. Então, assim, eu tenho buscado, Rosiane, no decorrer do tempo agora, resgatar isso com meu pai. Eu não consigo até hoje ter um relacionamento com ele de abraço, de beijo, porque ele não tem isso, não só comigo, sabe? Com nenhuma das filhas. Não recebeu isso, né? O máximo que a gente tem é assim, pai, benção, e eu estendo a mão, ele pega na minha mão. É o máximo que ele consegue, mas ter aceitado Jesus nessa fase foi bom, porque assim, eu tentei buscar o meu pai de volta para o nosso convívio familiar. Ele até hoje ele não consegue ser muito presente, mas assim, ele convive, conhece os meus filhos, vai na minha casa, sabe? Participa junto com nós. De vez em quando ele liga e fala assim, eu quero ir. Eu falo, então o senhor vem almoçar aqui com nós. Esses tempos ele ficou doente. Então assim, quem acudiu? Eu. Euzinha. Aí a hora que precisou, as minhas irmãs não puderam. Mas meu pai tá muito doente. Ele travou da coluna e ele precisava fazer uma cirurgia e aí Deus deu graça, deu poder ter esse tempo e essa disposição para estar junto com ele. Então, assim, foi um período de tratamento na minha vida, sabe? De estar junto ali com ele, acompanhar no hospital, levar depois nas fisioterapias, até ele estar bem de novo, para ele poder prosseguir. E é cura no coração da gente também, né? Poder fazer isso, né? Muito. É uma obra mesmo do Senhor, né? Do Espírito Santo dentro de nós, né? Conseguindo fazer essas coisas. Mas muito bom essa história, né? Eu já ouvi, eu creio que foi essa da reconciliação. Na hora que a senhora começou a falar, eu lembrei, né? De ter ido, de ter pedido perdão. Ali eu comecei a entender, quando a senhora ministrou sobre isso, né? Que eu mencionei no começo, eu comecei a entender que precisava haver um conserto. Porque eu também, eu escrevia cartas muito mal criadas para o meu pai, porque ele era muito ausente, eu falava, já que pessoalmente não pode, escrevia carta, dava uma bíblia, viu? Muitas cartas. Mas assim, né, depois o Senhor vem com cura, né, vem transformando, vem mudando, também tive a oportunidade de pedir perdão, mas por causa de um testemunho, por causa de uma ministração, e foi a sua ministração ali, porque foi a primeira vez que eu ouvi sobre isso. Que bom. Sobre a questão de 2 anos, né, quase 2 anos de convertida, mas eu ainda não tinha entendido algumas coisas, então cada ministração fez a diferença, e uma delas foi essa, de aprender a ir lá pedir perdão. Aí fala, perdão? Como assim? Quem mesmo que tem que pedir perdão, né? A gente vai cheio de justiça própria, né? Mas foi muito bom. Bom, pastora, vamos falar um pouquinho sobre como a senhora conheceu, então, o pastor Francisco? Vamos? Vamos! Quando eu fui para a igreja, eu fui nesse período da separação. O período do divórcio dos meus pais foi muito longo, porque o único bem que eles tinham era a casa que nós morávamos. Certo. E aí a minha mãe não quis que vendesse a casa, porque tinha eu e as minhas irmãs, as 3 menores.
Então ela falou com meu pai, olha, em vez de você dar pensão, ela já sabia que ele não ia dar mesmo, então você vai ceder a casa e nós vamos ficar morando aqui. E ele foi morar, né, com a minha avó. Mas assim, aí tinha as audiências para esse divórcio. E dia dessas audiências, a semana dessa audiência, aquilo era um auê. Nossa. Então, era aquele tumulto, era aquele choro, era aquele tanto de dias que não me disse, aquele tanto de história. E aí era aquela história assim bem tumultuada. E eu lembro que assim, tinha tido uma dessas audiências e assim, eu estava cansada com aquilo. Pagar o advogado era caro, na época a gente não tinha nem condição para isso. E aí eu cheguei antes para o culto e o Francisco morava lá. A igreja era na garagem da casa dele. Essa foi a primeira igreja que a senhora foi? Foi. Foi na garagem ali? Foi essa a primeira? Essa foi a primeira certo. igreja que eu fui. E aí eu cheguei e eu já tinha visto ele ali. A gente já tinha ficado assim alguns tempos juntos, já tinha sido apresentada, assim, conhecia ele assim, mais ou menos, mas e aí ele sempre me perguntava, às vezes eu chegava antes, ele falava assim, como que você tá? Tá tudo bem? E aí ele me perguntava, e eu sempre contava essa história das brigas da minha casa. E aí eu cheguei esse dia, eu tava assim, tão amarrotada, mas eu falei para ele assim, hoje tá daquele jeito, mas eu não quero falar da minha casa. Você já sabe como que é lá. Hoje eu quero ouvir a sua história. Olha. E aí eu sentei com ele falou assim, então vamos sentar. E nós dois sentou assim. Lá tinha um alpendre ainda. Não sei se vocês lembram da época do alpendre. E tinha dentro da casa, né? Do lado da garagem? Do lado de dentro da casa, mas assim, era uma área externa, então, né? Peguei ainda. Que aí tinha uma parte de um cercadinho, nós dois sentou ali. E aí ele chorou, me contou assim desde a infância dele. E ele foi contando o que ele sentia, os relacionamentos que ele tinha, que ele estava saindo de um relacionamento e ele estava assim magoado com a situação. E aí eu ouvi tudo que ele tinha para me contar. Virei para ele e falei assim, hoje eu quero te fazer uma proposta. Ele falou assim, o quê? Eu falei assim, eu sei que eu já tinha chamado ele outras vezes. Eu falava assim, vamos para o culto comigo. Ele falava assim, não vou. O dia que eu for, eu não vou sair mais. Eu falei, então tá bom. Então hoje a minha proposta é diferente. Me ajuda em oração. Eu tô cansada de orar pela minha casa, então eu preciso de quem me ajuda. Você me ajuda orando pela minha casa e eu vou orar pela sua vida. Vamos fazer uma campanha de oração nós dois? E ele falou, então vamos. Ai, gente, que lindo, e ele falou assim, casal. E nós dois passou um tempo em oração, sabe? Assim, não sei nem te falar quantos meses foram. Foi uns 2, 3 meses nós orando. Ele assim, já era crente antes de ser crente, né? Porque vai fazer ele uma orava, campanha de oração. ele sabia orar, eu orava um período em voz alta e ele orava depois em voz alta. E quando a gente terminava, a gente abria a Bíblia e compartilhava. Vamos compartilhar uma palavra. Então eu abria algo e aí assim, a gente tentava interpretar dentro da nossa limitação, né? Porque assim, eu bem recém-convertida e ele ainda nem tinha ido numa igreja, então... Não significava que já não estava se convertendo, né? Isso. Mas não tinha essa prática, né, de igreja. Então a gente abria a Bíblia, ele falava o que ele tinha entendido, eu falava o que eu tinha entendido. E aí eu falava assim, agora eu tenho que ir para o culto. Então eu ia para o culto. Todas as vezes que a gente orava era assim. E aí um dia eu cheguei lá, orei com ele, nós dois compartilhou. E ele arrumadinho nesse dia. E aí a hora que eu levantei, ele falou assim, hoje eu vou pro culto. Falei, que bom, então vamos. E aí ele foi e sentou do meu lado. E ele nunca mais parou de sentar do meu lado na igreja. Tá vendo? Então assim eu conheci o Francisco. Olha só. Sabe, e aí quando ele participou junto comigo lá na igreja ele já me ajudou nos ministérios, porque assim, as coisas que foram aparecendo na igreja que a gente já ia fazendo, ele olhou lá um dia, tinha aquele tanto de criança durante o culto, o pastor pregando,
E aqueles meninos tudo brincando e conversando. Ele falou assim, me ajuda a olhar esses meninos. Eu falei, vamos. Ele juntou um punhado. Eu peguei outros. E aí nós dois levamos essas crianças, sabe? Para essa parte do alpendre mesmo, que era fechada. E começou a brincar com elas e ensinar para elas. E ele cantava, eu lembro direitinho dele cantando uma música do Martelinho para essas crianças. E nós dois começou, sabe? E continuamos orando. E aí nesse período, as coisas foram mudando, você sabe assim, o clima foi mudando entre nós dois. E aí a gente pensava assim, esse negócio tá errado. E a gente pensava assim, será que é mesmo? Será que eu gosto? Será que eu não gosto, né? E eu percebia que ele também me olhava diferente, e aí eu pensava, não sei, aí eu peguei e falei com ele, falei assim, Francisco, você sabe que assim, hoje em dia eu te vejo diferente? Eu não sei, mas assim, você é uma pessoa que eu gostaria de me relacionar. Aí ele falou assim, eu também. Ele, certo, ele já estava pensando, aí não tinha ele falado falou nada, assim, né? mas eu não quero agir da minha vontade, então nós vamos procurar uma pessoa de Deus para orientar nós. E vai ser fora daqui, porque aqui se a gente procurar, todo mundo conhece Não vai nós. dar certo. E todo mundo então vai falar que isso já é de Deus. Então, vamos uma terceira pessoa. Falei, tá bom. E aí nós dois foi lá para casa da irmã Dulce. Eu fui conhecer a irmã Dulce. Não conhecia ainda? Não, conhecer assim dentro Tá. da forma que ela agia, né? Sim, entendi. Eu conhecia a irmã Dulce, sabe? Já participava com ela de vigília, já tinha ido sim. com ela em cultos na casa dela, mas assim, o dia que nós dois sentou lá, nós falamos assim, Dulce, a gente veio cá porque a gente não sabe se a gente tá querendo namorar, o que a gente tá sentindo. A Dulce deu aquele pulo na cadeira e falou assim, mesmo? Bateu a mão assim. Então tá bom. Então pera aí um pouquinho. E aí ela saiu, veio de novo e ela trouxe um calendário na mão, uma daquelas folhinhas, até propaganda de supermercado. E ela pegou e falou assim, vocês querem namorar? Então, Dulce, a gente queria saber se é de Deus. Ela falou assim, tá bom. Então, nós vamos fazer tudo de uma vez, que aí a gente já dobra o joelho só uma vez, tá bom? Tá. Econômico. Então, vamos ver. Já não, crente não namora muito tempo, né? Não. Então, 6 meses de namoro, tá bom, tá? Tá, né, Dulce? Porque ela tinha falado até menos, tá? Então, nós vamos marcar aqui, ó, a data do casamento. Gente. Falei, com 6 meses? Eu não tinha... Eu mal peguei na mão dele, eu nunca tinha beijado. E aí a Dulce falou assim, aqui é o casamento. Eu olhei nele e ele falou assim, tá bom. Falei, então tá. Então pronto. Mas a gente precisa de ficar noivo. Com quantos meses que a gente vai ficar noivo? Aí eu falei assim, Dulce, põe pelo menos 3 meses, né? Já tava empurrando a caneta pra frente. Ela falou né, assim, e pastor? aqui no meio, ó, a gente vai marcar aqui o chá de panela, tá bom? Gente. Tá bom. Nós dois não tínhamos nada. Eu trabalhava, ele também. E na época, assim, eu ainda nem gostava do meu emprego. Eu estava orando por um emprego. E aí ela marcou as datas lá e ela falou assim, amém? Falei, amém. Ela falou assim, então nós vamos dobrar o joelho. Deus, se o senhor está nesse negócio, então o senhor vai honrar essas datas. Oi. Eu pensei, meu Deus, aonde que eu fui? Onde? Eu só queria saber se era, se não era, e aí já saiu com data marcada. E aí ela falou assim, olha, nós vamos cumprir as datas. Tá bom. E nós cumprimos aquelas datas, Rosiane. Eu cheguei em casa, eu falei com a minha mãe, falei assim, mãe, eu tô namorando e eu vou namorar para casar. Daqui 3 meses eu vou ficar noiva. Ela falou assim, mesmo? Eu já tinha ficado uma vez, né? Minha mãe já sabia. Já ficado uma Como vez. eu era. Ela falou assim, então tá bom. Então, deu lá o dia, a Dulce fez um culto. Ela deu as alianças, a gente não tinha as alianças, ela deu as alianças. E aí ela deu as alianças. E a gente ficou noivo.
nesse meio tempo, falou, vamos fazer o chá de panela, tá bom. E aí, assim, eu não tinha quase nada de enxoval. O Francisco também, a gente não tinha móveis. E aí eu lembro da gente ir numa loja e comprar, assim, uma mesa, as cadeiras, não, o sofá e uma mesa com cadeira. A gente comprou uma sala. E aí o restante não tinha. Ele falou assim, não, lá na roça tem, a gente pega do minha avó. Eu falei, tá bom. E o pai dele falou assim, não, vocês esperam que tem uma casa que eu sou dono, que tá com inquilino embaraçado lá, mas ele vai sair e vocês vão morar lá. Tá certo, então... Aí vocês já voltaram e deram a notícia pros pais do pastor. Aí a gente voltou. Também, né? E depois ele falou que a gente já estava namorando e que ia casar. E aí, dentro desse período, quando a gente casou, deu 6 meses, nós casamos. Eu escolhi o vestido, ele escolheu. Na data que a irmã Dulce marcou. Na data que a irmã Dulce marcou. Ela marcou lá no calendário, o mês. Aí eu falei assim, olha, minha mãe falou assim, espera eu receber. Eu falei assim, então vamos marcar dia do meu aniversário? E a gente conseguiu cumprir, sabe? Aquela data certinha, fez. E a gente casou. Assim nós casamos. Olha aí. E um primo do Francisco deu um bezerro para nós. Foi nosso padrinho. E o Léo mais a Tereza eram nossos padrinhos. E ele falou assim, ó, quero dar um bezerro para vocês. E o Francisco vendeu esse bezerro e falou assim, então nós vamos para a lua de mel. Então. Então, e essa lua de mel, pastora? Conta pra nós como é que foi essa lua de mel. Assim, me poupa dos detalhes, né? Porque nos poupe, né, gente? Mas tem umas histórias nessa lua de mel que eu vou te falar. Então, como eu não conhecia a praia. E aí, Francisco falou assim, não, eu tenho uma tia que tem um apartamento na praia. Então, nós vamos pedir esse apartamento emprestado e o dinheiro que o Léo deu dá pra gente viajar. Então, vamos. E o dia que a gente casou, a mãe dele fez uma recepção para os padrinhos, algo bem pequeno. E choveu demais, aquilo foi assim muito tumultuado no dia, tudo atrasou e a gente tinha comprado a passagem para aquele dia de ônibus. A gente ia viajar de ônibus. O casamento atrasou, choveu muito. Então assim, a gente tinha um tempo depois da cerimônia que dava ou para comer ou para tomar banho. Ele falou assim, eu vou tomar banho. Eu falei, eu vou comer. Ele disse que esse dia ele já me conheceu. Cada um faz a sua escolha. Eu preferi comer, ele tomou banho. E quando a gente entrou no carro outros primos deles ofereceram para levar nós. E eles tinham 2 crianças pequenas, mas estava chovendo ainda muito. E a Rondon alagava nessa época, né? Inundava. E eles tinham um Fiat Uno. E nós dentro desse carro, as 2 crianças dos lados. E ele foi passar, o carro começou a rodar. E aí veio uma pedra e ele acelerou. A gente atravessou a Rondon, mas o Francisco estava assim tão apavorado. E os meninos começaram a passar mal, um começou a vomitar, e aí Francisco tá assim, pode deixar, não precisa mais. Aí a prima dele era muito... uma pessoa assim, muito pra frente, resolvida. Ela falou assim, que é isso, vocês vão pra lua de mel de todo jeito. Chegou na rodoviária, o ônibus saindo. Ele falou, pode deixar, deixa, não tem problema, a gente não vai, não vai sim. Tony, você acelera esse carro que você vai pegar esse ônibus lá na rodovia. E aí aquela chuva, ela abria o carro, fazia assim, para o ônibus parar. Quando eu entrei no ônibus, Rosiane, o Francisco deitou no meu colo e chorou. Meu Deus. E agora? Nossa, que foi tribulação, né? Não... Turbulência, né? E a viagem era muito longa. A gente tinha que ir para Belo Horizonte, a gente ficou na casa da tia dele, pegou a chave, depois a gente continuou a viagem. Então a gente saiu de viagem sábado à noite, a gente chegou lá no domingo à noite. Nossa, muito tempo. E aí eu falei assim, amor, paga um táxi, não tinha Uber, não tinha nada. Não, é pertinho, nós vamos a pé. E tinha as malas.
E eu pertinho dele, vamos amor, tá chegando, é pertinho. Por fim eu falei assim, eu não vou mais. E aí eu sentei no chão e ele falou assim, e essa barata aí? Aí eu saí doida. Nossa. Nós chegamos nesse apartamento à noite, eu já estava muito cansada. E domingo à noite não achava nada aberto. Não tinha o que comer, o apartamento era só para temporada. E aí ele falou assim, eu vou tentar comprar uma coca. Eu abri a mala, os meninos para meus cunhados e os amigos tinham colocado arroz cru, uma cebola e um chuchu dentro da mala. E eu lembro para brincar com nós, mas a gente sacudiu as roupas, tirou lá uma vasilhinha, lavou o arroz, fez o arroz. Eu confesso que eu não lembrava de tudo, viu? Fez o arroz, fiz o chuchu e o tempero era cebola e tinha uma pimenta, eu pus a pimenta. E aí ele comprou essa coca e a hora que a gente foi comer, a pimenta era muito ardida. E a gente custou comer essa comida. No outro dia, quando chega na praia, eu não conhecia a praia, né? Mineira, primeira vez que chega na praia. Falei pra ele, falei assim, e agora? Ele falou assim, quando a onda vier, você entra nela. Mas ele não me explicou como que você faz. Nossa, escreve um livro, minhas histórias de... Eu tomei um caldo que eu capotei, eu fui parar lá na praia, junto com os meninos, brincando com os baldinhos de areia, toda descabelada, cheia de areia. E ele rindo de mim. E aí ele falou assim, ó, agora nós vamos lá ligar, avisar que nós chegamos. Aí, tá bom. Aí ele foi ligar para a mãe dele, falou assim, mãe do céu, Eliette fez uma gororoba aqui para mim. E eu fiquei magoadíssima com aquilo. Gororoba era a única coisa que tinha. E aí eu fiquei tão sentida, e também não cozinho mais. Ele falou assim, ô amor, não tem problema, eu vou cozinhar. E ele cozinhava muito melhor do que eu. E assim a gente começou, Rosiane. Teve muitas outras histórias, sabe? Mas essa é uma parte da lua de mel que a gente sempre conta isso até para os meninos. Eu lembro de uma história de um lençol de seda, né? Foi na lua de mel que você comprou um lençol de seda e levou esse lençol então, na mala, lembra, ou foi depois da... Não, lembra que eu te falei que a gente só comprou a mesa e um sofá? Sim. Só a parte da sala. Sim. Então ele pegou os outros móveis da avó dele, era o colchão que os avós tinham usado. Entendi. Que estava na fazenda. O nosso colchão, ele era um colchão, não sei se aquilo era palhas, que era aquilo, não. E aí ele era todo torto. Onda. E o lençol era um cetim de seda. Então, quando nós voltamos da viagem, eles tinham arrumado nossa cama com esses lençóis. À noite, a hora que não virava, o travesseiro ia para um lado, o lençol caía para o outro, a hora que um mexia, o outro balançava assim. Ai, foi uma luta e a cama era muito pequena, sabe? Não era bem uma cama de casal, antes as camas eram bem menores. Uhum. Então, assim, essa é a história do lençol. Gente do céu. Mas que... Não, se a senhora escreve um livro. As memórias, nem que seja para os meninos, para guardar essa história. Mas aí vocês têm que começar lá dos pais do pastor Francisco, porque diz que esse trem é de família, né? As luas de mel, assim. Minha sogra também contava as histórias da lua de mel dela. Ai, muito bom. Que história, né? E aí Aí vocês voltaram da lua de mel e aí começaram. Vocês já serviam no Ministério Infantil, né? Antes de casar? Já. A gente já servia no Ministério Infantil, a gente tinha um trabalho secular. Eu trabalhava e ele trabalhava. E essa época eu estava estudando, antes de casar, eu estava fazendo um cursinho, eu já até tinha prestado vestibular. Eu ia fazer faculdade. Mas o trabalho dele fazia com que ele ficasse o dia todo fora, ele não tinha nenhum intervalo de almoço. Uhum. Então ele saía de manhã, eu via ele à noite quando ele chegava. E como eu trabalhava, então eu precisaria estudar à noite. Uhum. E aí eu falei com ele assim, olha amor, eu não vou estudar agora. Uhum. Eu vou deixar essa faculdade e nós dois tem muito pouco tempo de casado, né? Tá casando agora.
Depois eu faço faculdade. Então ele chegava em casa, eu fazia janta para nós, a gente ia para a igreja. Então a gente sempre foi envolvido com as coisas da igreja. Mas ele tinha muita vontade de ser pai. E aquilo ele foi falando, sabe? Já querendo filho. Já assim, Eliette, nós não vamos demorar não, né? Falei, não, a gente não precisa demorar. E aí eu comecei a tomar o remédio e eu comecei a passar muito mal com o remédio. E aí ele falou assim, não, então vamos parar esse remédio, a hora que Deus mandar a gente vai entender que é de Deus. Tá bom, né? Falei, então tá certo, nós dois trabalham, né? Não tem problema. Então assim, com 7 meses de casado eu engravidei do Rafael. E vocês não eram pastores ainda? Não. Vocês não tinham sido consagrados? Foi depois? Não, foi bem depois. Ele trabalhava, eu trabalhava, e aí, depois que eu tive o Rafael, ele ficava com o Rafael um período para mim, levava o Rafael para me dar mamar no trabalho. Mas aí eu comecei a chegar em casa, e ele estava sempre assim, angustiado com o serviço dele. Ele falou assim, eu não tenho alegria no que eu faço, eu não quero mais ir. Falei, então troca de emprego. E aí ele trocou desse emprego e também ficou um tempo e não estava bom. E aí logo eu chegava em casa e ele estava chorando. Eu falei assim, amor, o que está acontecendo que você está choroso? Ele falou assim, não sei, eu tenho sentido uma vontade de trabalhar para Deus em tempo integral. Falei, em tempo integral? Não dava para ser meio período? Ele falou assim, eu queria... Ele não falava que ele queria ser pastor, ele falou, eu quero servir o Senhor, sabe? Dar um tempo para estar na obra do Senhor de período integral. Eu falei assim, tá bom, eu trabalho, então não tem problema nenhum, você pode ir e eu mantenho a casa. Então assim, logo engravidei do Tiago. Diferença pouca, né? Diferença pouca nisso. Então, assim, eu já tive o Tiago. E quando o Tiago nasceu, que eu voltei do período, eu já fui demitida. Quando eu fui demitida do serviço, então ficou eu e ele sem trabalhar. Porque, assim, ele trabalhava, mas ele não tinha um salário fixo, nem nada. E aí, nesse período, Deus levantou uma pessoa para ir e nos abençoar, sabe? Cuidar da nossa casa, porque ele falou assim, olha, Eliette, eu não quero que você fale para minha mãe, não quero você falando com meu pai, nem falando que a gente está precisando de nada. Se Deus me chamou, Deus vai suprir. Falei, então tá bom. E eu aprendi a dobrar o joelho nesse período e orar. Mas foi algo assim, conflituoso no meu coração, porque assim, a gente não tinha conversado, Rosiane, sobre propósitos, sabe? Juntos, sobre o que cada um queria fazer, se a gente tinha um chamado ministerial, nós não tratamos disso, sabe, em solteiros, e quando ele veio com a notícia, isso assim me pegou de surpresa. E assim, até que eu assimilei isso no meu coração depois, foi um período assim mais conturbado no meu coração. Ele tinha uma certeza, eu falei, tá bom, amor. Então ele foi trabalhar e o lugar que precisava dele era na casa de recuperação. Mas também não era pastor ainda, não tinha sido consagrado, ele mas não... estava servindo lá. Então ele foi para lá, ele era um obreiro na casa de recuperação, ele ficava lá durante a semana e eu resisti, eu quis ficar na cidade. Então eu ficava na cidade com o Rafael estudava e o Tiago era bebê com o Tiago também. Mas aí foi ficando muito difícil. Teve um dia que o Tiago foi no disquinho, comeu uma planta e logo eu lavei a boca dele, dei banho e eu amamentei ele. Então assim, aquilo me deu uma febre, meu seio infeccionou. E a gente não tinha um telefone em casa, eu não tinha uma pessoa, não tinha carro, não tinha para quem ligar. E chegou um casal de amigos lá em casa. E eu naquela febre, ele falou assim, nossa, eu vou ligar para Francisco vir. Vou pedir para alguém falar com ele. E aí eles ficaram com o Tiago para mim, com os meninos, para mim poder ir no médico. Então eu fui no médico, o médico falou assim, olha, vamos desmamar ele. E o Francisco chegou e ele falou assim, amor, não tem condição de você ficar em casa mais com essas crianças. Vamos abrir mão dessa casa, vamos encaixotar tudo, guardar. A gente desfaz da casa e vamos morar lá na roça.
Aquilo para mim foi assim. Eu gostava muito de fazenda para passear. Sabendo que eu voltaria, eu teria minha casa. Morar lá, para mim, foi um tratamento. Aquilo, a princípio, assim, foi difícil no meu coração. E como uma forma, assim, de me incentivar, ele falou assim, quem sabe você já começa a me ajudar com algumas coisas. Eu vou descer, em vez de você ficar o tempo todo com os meninos, eu fico com eles e você sobe, Eliette, para fazer algumas coisas. Eu falei, tá bom. E lá era um período assim, se tinha abóbora, você comia abóbora. Se ganhava só pé de galinha, era uma sopa de rastelo que eles falavam. Era bem assim que eles tratavam. Já ouvi falar, nunca comi não, mas ouvi falar então, nessa assim, sopa. não tinha, não era a mesma realidade que a gente tem hoje. E eu falei assim, então nós vamos fazer uma horta. Tinha uma horta muito precária, e aí eu falei com eles, falei assim, olha, vamos fazer uma horta aqui então, vamos ver quem vem ajudar nós. E eu pedi ajuda, foi uns irmãos me ajudar nessa parte, e a gente fez uma horta tão grande que a gente conseguia fazer uma colheita e levar na igreja aos domingos e distribuir, sabe, para os irmãos. Sim. Como uma forma de abençoá-los também. Eu peguei essa época também lá. Então, isso foi muito bom, porque assim, a gente passou a ter uma qualidade de vida melhor. Então, assim, lá chegavam alguns, eles não sabiam o que era uma galinha. Isso para nós, assim, é uma realidade. Mas eles tinham medo de galinha. Então, eu falei, vamos cuidar de galinha, vamos cuidar dos alunos, porcos, né? Quem não tinha, eram os alunos que chegavam. Os alunos que chegavam. A gente recebia muitas pessoas na época de fora, né? De São Paulo. Muitos meninos que moravam assim em cidade, bem urbano mesmo. E eles não tinham nenhuma convivência rural. Então a gente fez essa parte toda com eles também. E eu fui ajudando dentro do que precisava. E assim, como eu já não cozinhava, né? Você viu? Já tinha o acordo lá, né? Na lua de mel. E eu precisava de ajudá-los. Então, assim, isso foi um desafio para mim, sabe? Então, assim, a partir de agora eu vou aprender também a cozinhar. Então, eu fui aprendendo a cozinhar, ajudá-los ali dentro. E aí, dentro do que o Francisco precisava, eu auxiliava. Então, assim, eu comecei a dar períodos com eles, a gente desenvolveu um tempo de culto, de estudos bíblicos, sabe? Nós dois revezávamos para isso melhorar, para ele e para os meninos, para nós dois conseguirmos ter tempo com os filhos. Então, teve muitas vezes que eu levei os meninos, coloquei lá do lado e aquele tanto de pessoas lá, os recuperandos ali, eles brincavam de bola junto com eles. Para mim, eu punha lá perto e falava assim, olha, vocês vão então brincar de bola com eles. Então, assim, o Thiago ama futebol pela influência que teve do Cezinha, né? Então, o Thiago é um dos que ama futebol. Foi palmeirense muito tempo, porque o Fábio gostava do Palmeiras, torcia pelo Palmeiras. Olha aí, tá vendo? Grandes influências, né? Então, sabe, tinha esse vínculo que a gente ia criando com eles durante o período que estava lá. E os meninos cresceram nisso. Nesse ambiente, né? Quando chegou num período que os meus filhos precisavam voltar para a escola, porque nós tiramos o Rafael da escolinha, naquela fase de alfabetização, o meu sogro também ficou doente nesse período. E aí ele falou para Francisco, falou assim, olha, eu preciso de você como pastor agora dentro da igreja. A gente até tinha sido consagrado já, sabe? Eu lembro que eles foram uma vez lá na fazenda mesmo, durante um dia, uma turma consagraram nós, primeiro a presbíteros, depois consagraram a pastores. Mas assim, para nós não tinha isso de título, o que precisava fazer a gente fazer. E passou esse período lá, que o meu sogro falou que eu já precisava dele, então a gente voltou para a cidade, sabe? E os meus filhos foram estudar. O Rafael já entrou na escola. E logo eu engravidei do Lucas. E como eu engravidei do Lucas, então precisava de pôr o Thiago também agora já na escola. Então foi o Rafael e foi o Thiago para a escola. E aí eu passei a trabalhar na igreja. Era essa parte que eu ia para os cultos à tarde.
porque aí a demanda já era trabalhar com as mulheres. Então eu tinha os cultos de quarta à tarde que a gente precisava fazer, então eu pregava, ministrava nesses cultos, e quinta à tarde tinha uns cultos em casa. E aí, para ir para esses cultos, muitas não tinham como ir. E tinha uma Kombi bem velha, com um volante assim, com muita folga. Com férias, né? Tem umas que não é folga. Era uma férias mesmo. E eu era motorista. Nesse período eu já tinha aprendido a dirigir, aí eu falava assim, então vamos que eu vou dirigir essa Kombi. Dirigir Kombi grávida, e aí? E com aquele tanto de irmã dentro e tudo assim, já idosa, e eu sou um irmão do violão, e aí de vez em quando a polícia parava nós, e ele pedia os documentos e tudo, e ele falava assim, mas onde que vocês estão indo, esse tanto de gente? Eu falava assim, moço, nós vamos adorar a Deus, nós já estamos atrasados. Aí eu acho que ele olhava, né, aquele tanto de idosa. E ele falava assim, vai com Deus. E a gente... Então, aquilo era uma diversão, sabe? Mas era uma forma da gente abençoar a casa das pessoas e abençoar as outras pessoas. Então, a gente chegava, ministrava um culto dentro das pessoas, as pessoas pediam antes, e a gente ia, sabe? Ministrava esse culto. Era um tempo gostoso. Meus meninos estavam, os dois maiores, na escola, né? Eu voltava, ainda buscava eles. Mas me fala uma coisa, assim, a senhora passou por várias coisas, casa de recuperação, né? Começou lá numa necessidade, Ministério Infantil e tudo, mas passou por vários setores, né, ali dentro da igreja. Mas me conta uma coisa, Ministério Infantil ainda é assim, ainda, ou sempre foi, ou nunca foi, é agora? É algo assim que a senhora fala, não, esse Ministério Infantil eu gosto, eu tenho prazer, ou não? É assim, dentro das fases que a gente foi passando, quando a gente voltou para a cidade, teve alguns ministérios que a gente foi conhecendo no decorrer do prazo. E tinham muitos cursos que precisavam ser feitos e a gente queria trazer para a igreja para as pessoas fazerem. Da Universidade da Família, né? Isso, e precisava de alguém para ir conhecer esses ministérios e fazer um grupo piloto, sabe, digamos assim. E eu e o Francisco fez isso, sabe, eu contei muito com a ajuda da minha sogra, da minha cunhada, eles tinham essa facilidade de ficar com os meus filhos para mim. Então eu e o Francisco viajava, a gente ia, fazia esses seminários e a gente voltava e implantava ele na igreja. Então a gente trouxe, sabe, os ministérios e a gente foi fazendo cursos para casais, cursos para noivos, cursos de finança, curso de educação de filhos, a maneira de Deus. Isso. E a gente foi passando dentro desses cursos. Mas a igreja, ela sempre tem uma demanda maior com as crianças. Eu sempre senti assim, aquela vontade de cuidar, porque eu via os meus naquela mesma idade, e aquela necessidade de ajudar os pais, sabe? Para os pais poderem ter uma liberdade maior de assistir o culto. Então, quando a gente veio, né, formou tudo isso, chegou um período que a gente não conseguiu mais andar juntos nessa mesma igreja e a gente desvinculou dela. E nós passamos um período assim, em casa sem ir em igreja, e na época Deus levantou a irmã Sebastiana e ela falou com nós assim, olha, vocês estão igual pintinho quando sai na chuva. Então vamos ficar aqui quietinho, vocês estão precisando ainda de colo, fica aqui com nós esse período, traz os meninos. A gente tinha ficado só levando eles, nós voltamos nessa época, o Francisco falou assim, vamos voltar às nossas origens. E a gente ministrava um culto, sabe, dentro da casa de recuperação. Nós e os meninos. Então, assim, eu preparava uma palavra, ele também, e os 3 meninos tinham uma oportunidade. Então, nós ensinávamos eles a abrir a Bíblia, cumprimentar os irmãos. Que legal, já ensinando. Abria, né, o versículo que ele queria contar e ele tinha que contar a história. Então, assim, eles ensinavam também. A gente conseguiu envolvê-los nisso. E quando a gente foi lá junto com a irmã Sebastiana,
começou a ir muitos irmãos. E os irmãos falaram assim, mas o pastor Francisco tá aí, só podia pôr ele pregar. E o Francisco começou a pregar e a igrejinha dela foi enchendo. A igrejinha foi enchendo e aí os irmãos não tinham mais onde assentar. Então, assim, no meio da rua tinha gente, porque era um lugar bem pequeno. Ela falou assim, olha, meu filho, esse povo que vem aqui, não vem por causa de nós. Eles vêm aqui por causa de você. Você já tem uma igreja. Vamos abrir ela. E aí, Deus é muito bom, porque Ele levanta pessoas em todos os períodos para estarem com nós e cuidar de nós. Deus levantou pessoas, sabe? Pastor Fabiano foi uma bênção para nós, desde nesse tempo, assim, tudo que nós precisávamos até hoje. Fabiano é assim, é pai, é irmão, é amigo, é pastor. Ele e a Sandra é colo, sabe? É aquela liberdade que você tem, assim, de chegar, de chorar, de compartilhar seu coração, de saber que vai te ajudar em oração por você. Eles são um presente de Deus para nós. E eles, junto com os outros irmãos, nos ajudaram na constituição da igreja. E aí eu fui ajudar o Francisco dentro do que precisava. Então, assim, ele estava ministrando a palavra, tinha alguns irmãos que já faziam louvor, mas não tinha quem tomasse conta do ministério infantil. É, porque aí já nasceu uma igreja já com um número expressivo de pessoas, né? Já com uma quantidade expressiva de pessoas. E a demanda também foi muito grande, né? E muitos desafios, né, pastora? Muitos. Então, a gente... Você viu numa realidade, Rosiane, tomando a frente de algo que a gente não fazia toda essa demanda sozinho, sabe? Essa centralização de todas as coisas. De repente a gente se viu assim no centro e uma demanda muito grande de coisas para fazer. E aí um dos primeiros ministérios que eu peguei foi o Ministério Infantil. Falei, olha amor, eu vou formar um Ministério Infantil agora e cuidar dele. Esse período agora para você ter mais liberdade. Ele ainda me cobrava, o Francisco já achava que assim, eu não fui tão parceira, porque ele falava assim, você tinha que pregar junto comigo, você tinha que estar mais presente junto comigo em todas as reuniões, mas eu tinha os meninos em fase escolar, sabe, já naquele período começando ir para a faculdade, e eu ainda estava concluindo a minha faculdade. Porque nesse interim, quando o Lucas voltou para a escola, começou a estudar, né, que foi o terceiro, ele mesmo falou, olha amor, você abriu mão da sua faculdade para ficar comigo. E eu agora quero pagar para você fazer a sua faculdade do jeito que você queria. Então os meninos vão para a escola, você vai também. Então, você vai fazer sua faculdade de manhã, a hora que eles vão para a escola, você vai junto. Você tinha vontade de terminar, você tinha vontade de fazer a faculdade. E aquilo... Não, aquilo para mim, a hora que ele falou, eu acho que eu nem percebia isso, mas quando ele falou, meu coração, assim, transbordou, mas ele já percebia, então, né? Eu acho que ele percebeu até antes, sabe? Ele falou assim, você vai fazer sua faculdade. E aí... Foi os meninos para a escola, né? Assim, o Lucas, né? Já na fase de alfabetização e eu também. E assim, aquilo foi muitos desafios. Os meus meninos, o Rafael já estava terminando o colegial nessa fase, o Tiago iniciando o colegial e o Lucas, né? Foi a fase de alfabetização dele. Então, assim, eu tinha que acompanhá-los, eu tinha que fazer, ainda tinha que acudir o Francisco. Então, eu vivi aquele período, assim, de 12h às 6. Nossa, muito. De 12h às 6 eu fazia os trabalhos que eu tinha que fazer da faculdade, eu desenvolvia os projetos que eu tinha que fazer, eu estudava para as provas. E era o período que eu conseguia encaixar. Às vezes, quando eu sentava com os 3 meninos, eu colocava os 3 comigo na mesa. E eu punha os 3 para estudar e eu também estudava, sabe? Eu acho que assim, isso, quando a palavra de Deus diz assim, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e adoram o Senhor. Eu vejo isso, sabe? Nas pequenas coisas, Deus cuidou de nós. Porque...
acho que eles verem eu estudando e eu contando das dificuldades que eu passava, já entrei assim adulta, mas eu peguei um período assim com pessoas bem jovens, sabe? Quando termina o colegial e entra na faculdade. Então, assim, eles não tinham muita responsabilidade, não tinham amadurecido. Tava ali para brincar, muitos não queriam nada com nada. Então, assim, queria divertir, o povo queria beber. Então, a gente via isso muito e eu compartilhava isso com os meus filhos. De certa forma, ajudou na construção deles de ver o que eles iam enfrentar depois na faculdade também, né? Ou junto, né? Porque eu acho que o Rafael, nessa fase, já estava na faculdade, não? O Rafael ainda não estava. Então, assim que eu formei, o Rafael já estava começando, que eu formei, o Rafael já estava numa idade já de fazer os cursinhos. Então, foi bem providencial, né? Porque eles já... Eu acredito que a senhora conseguiu trabalhar com eles, orientar antes, né, até mesmo, né, deles entrarem, né, para mostrar a realidade que eles iam encontrar, né, lá na faculdade. Lembro que quando o Rafael passou, a coordenadora do curso nos chamou lá como pais e falou para nós, olha, é lindo ver meninos passar para medicina. Esses meninos entram aqui e como eles não tiveram uma vida, a vida de quem estuda para medicina é só estudar. Então ela falou assim, olha, muitos voltam para bebida, muitos aqui se envolvem com droga, muitos entram em depressão por ver a realidade de um hospital e eles têm acesso aqui a muita medicação. Então vocês prestam atenção nos filhos de vocês. Aquilo para mim foi um choque, sabe? Ouvir ela dizer aquilo. Mas assim, foi muito bom, porque assim, a gente sempre teve essa abertura de diálogo com os meninos. E assim, o curso do Rafael era um curso, né, ele ainda estuda até hoje, um curso assim muito longo, demorado para concluir, muito desgastante, ele ficava assim um período muito longo fora de casa. E eu aprendi, Rosiane, nesse período, a confiar na formação que nós demos antes. Então eu sempre friso isso com os pais, sabe, sobre a necessidade de você investir na educação dos seus filhos enquanto são crianças. Ensina a criança no caminho que ela deve seguir. Sabe? Quando ela for velha, ela não se desviará dele. Então, chega num período que você tem que soltar. E quando você solta, você precisa de confiar que está na mão de Deus. Sabe? Que você dobrou o seu joelho, que você está orando. Porque assim, a vida inteira eu participei toda semana de campanhas de oração com a irmã Dulce. E eu aprendi com a irmã Dulce assim, eu ainda nem estava grávida, ela falava assim, vamos orar por esses meninos. Então eu orava pelos meninos. Aí eu tive os meninos, ela falava assim, vamos orar pelas suas noras. Eu pensava assim, meu Deus, mas agora eu vou orar pelas noras? Vamos orar pelas suas noras. E deu certo, né, pastora? Porque então, assim, eu passava lindas. orando por eles. Então... Dulce, os meninos querem fazer tal curso, vamos orar. Então, assim, a gente sempre colocava isso em oração. Eu ensinei eles assim, tanto que até hoje, meus meninos, se eles têm alguma coisa, eles vêm, mãe, me ajuda em oração nisso. Tiago, às vezes, me liga lá da França. Mãe, eu vou ter uma conversa com meu chefe, me ajuda em oração. Sara, fala para mim depois, Deus te deu uma palavra, que... Esse negócio, se a gente for entrar nesse assunto, nós não vamos terminar esse podcast hoje, porque o Tiago tá na França, a Ana Flávia e o Júnior estão, né, Ana Flávia, né, a nossa filha mais nova nos Estados Unidos. Isso aqui dá outro pano pra manga, né, pastora? Porque aí é verdade. Eu tenho um monte de pergunta para fazer pra senhora. Como é que a senhora lida? Porque o Tiago foi primeiro, né, casou primeiro e foi primeiro morar fora. E não é fácil, né, é uma situação... Então, mas foi tudo assim... orado, conversado e planejado antes. Porque assim, o Tiago, quando ele entrou na faculdade, ele falou assim, pai, eu quero fazer um período fora daqui. Não sei, eu queria ir fazer algo, mas eu não queria nem estar no Brasil, eu queria fazer fora do Brasil. Isso já bem... Um intercâmbio, no início da faculdade. Aí o Francisco até falou com ele assim, olha, Tiago, então, às vezes não é esse curso que você está fazendo.
Ele falou, você já olhou isso lá na sua faculdade? Ele falou assim, nossa, pai, o pessoal da engenharia vai mais. E aí ele fazia um braço da engenharia, né? Ele fazia mecatrônica na época e ele falou assim, mas eu vou ver isso, pai, que eu vou fazer então mecânica. E ele fez uma prova interna, ele trocou o curso. Ele falou assim, pai, lá manda muito para a França, então eu quero fazer francês, paga francês para mim? E ele falava assim, mãe, você me ajuda em oração? E eu com o coração apertadinho, falei, vamos orar, filho, se for propósito, Deus vai abrir as portas. E aí eu ajudando em oração, o pai investindo nele. E aí Deus abriu as portas, sabe? Porque assim, a gente não precisava pagar mais nada. A faculdade tinha uma bolsa para oferecer com tudo pago. Então o Tiago morava dentro da faculdade, tinha um alojamento. A faculdade supriu todas as necessidades dele lá durante o período que ele ficou. E aí ele falou assim, eu vou para ficar 6 meses, tá bom. Aí ele ficou esses 6 meses, aí os professores lá gostaram dele, eles falaram assim, pai, meu professor falou que se eu fizer um pedido, eu posso ficar aqui mais 6 meses e eu consigo fazer um sanduíche, eu tenho uma formação aqui também. Então, o pai falou assim, então vamos orar, Tiago, e vamos ver o que Deus prepara. Então o Tiago foi ficando, sabe, porque... Sim. Ele gostou, ele foi fazendo amizades ali. E ele saiu para fazer o estágio dele. E o pai instruiu, falou assim, olha, nesse estágio você vai estar fazendo relacionamentos. Deus vai levantar pessoas aí para estar junto com você. E assim, o chefe dele, não sei bem se na época ele era o chefe, mas chamou ele para ir na igreja lá. Então ele passou a frequentar uma igreja junto. Lá com eles. Foi um período assim que a gente viu Deus direcionando, sabe? Conduzindo tudo, o Tiago crescendo lá dentro, assim, muito seguro no que ele faz. E logo que ele voltou, ele estudou aqui um período e esse pessoal lá dessa firma que ele fez esse estágio convidou ele para trabalhar. Então o Tiago falou assim, mãe, eu vou casar e vou embora. Eu falei assim, tá, filho. E aí, quando que você vai casar? Eu vou marcar meu casamento rápido. Foi mais ou menos igual eu e o Francisco, sabe? Então, assim, logo ele juntou tudo, ele casou e eles foram. E tá uma bênção lá, né? Já estão fazendo 3 anos então. de casados, né? Lá juntos. Assim, tem sido um período gostoso, Rosiane, da gente... poder ir visitá-los também, sabe? Foi tudo isso é experiência para nós. Ficar lá, muito gostoso. Mas foi verdade. É isso mesmo. É. Pastora, nós estamos partindo agora para o final, né? Dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. E eu queria te pedir para deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, né? Da sua experiência e da sua caminhada cristã, desses desafios, né? De administrar também, né, uma igreja. Hoje a senhora administra, né, a igreja a qual a gente faz parte lá e também daria um outro podcast, né, falar sobre administração de igreja, mas deixa para nós aqui, né, para quem está nos ouvindo, uma mensagem sobre aquilo que tem no seu coração de falar com, assim, o resumo de tudo, nessa caminhada cristã, como que as pessoas podem superar os desafios. Então, Rosa, eu quero só fazer um complemento, que hoje o Francisco não é mais o pastor titular. Como ele foi fazer a faculdade, né? Ele falou assim, olha, agora eu quero esse período para fazer a faculdade, eu não vou ser mais o pastor titular. Então o Fabiano assumiu isso com muito amor, sabe? Assim, tem sido uma bênção estar junto com ele. Uma das coisas que ele pediu é que eu fizesse a administração da parte financeira. Mas a parte de governo, o pastor Fabiano e a pastora Sandra estão à frente. Então eu continuo auxiliando com o Ministério Infantil. Como a gente tem uma equipe muito abençoada, que muitas pessoas assim que têm nos auxiliado ali à frente, e que assim tem feito o melhor deles. Assim, eu tenho orgulho de falar que assim o Ministério Infantil hoje é uma bênção. A gente conseguiu fazer com que ele funcione durante todo o período do culto. Então assim, os pais já chegam na igreja e a gente já recebe essas crianças. Então os pais têm um período de louvor, de realmente assim
ter comunhão com Deus, os dois, sabe, o casal já sozinho, e a gente cuida dos filhos nesse período. E eu até auxilio agora, assim, nas pregações, sabe? O Francisco, assim, você não me ajudava, né? Eu falava, mas agora é diferente. A necessidade, né? Mas se tem algo que eu posso dizer, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, assim, para nós, algo que ficou de lição para mim mesmo, assim, durante esse período todo que eu convivia, que, assim, servir a Deus é um privilégio. Sabe, a gente, quando se dispõe a servir ao Senhor, Rosiane, a gente é muito mais abençoado. Eu acho que em vez de você abençoar a vida, você é abençoado. Sabe, eu vi o cuidado de Deus sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre a vida do Francisco, sobre a minha vida. Assim, a gente não é um casamento perfeito, uma casa perfeita, com filhos perfeitos. Nós temos dificuldades como todas as pessoas têm. Nós só não temos vergonha de pedir ajuda, sabe? A hora que as coisas ficam difíceis, a gente pede socorro, a gente corre atrás e a gente pede oração. Eu sempre ando atrás da irmã Dulce, vamos orar? E eu sempre contei com isso, mas assim, aquela parte que fala assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, isso é realidade na minha vida. Sabe, eu queria deixar isso para os irmãos. Confia no Senhor, sabe, entrega a sua vida para o Senhor e se dispõe a servir a Deus. Às vezes a gente acha que para servir a Deus você tem que saber fazer de tudo, você tem que estar pronto, você tem que ser capacitado, mas a gente, para servir o Senhor, a gente precisa de ter disposição. Deus nos capacita, Deus dá graça, Deus dá sabedoria e Deus nos ensina até nos nossos erros. Então, assim, você vai errar? Vai, eu erro muito, já errei muito, erro muito ainda, mas em tudo eu vejo a graça de Deus, sabe? Eu tenho aprendido com Deus, assim, se eu errei, não tem problema, sou livre para errar, eu posso começar de novo, eu posso arrepender, eu posso pedir perdão e eu posso pedir ajuda. Então, assim, aquele versículo que fala assim, que você tem amigos mais chegados do que irmãos, eu vivo isso, sabe? Eu tenho, assim, mais do que irmãos, eu tenho amigos que nos acolhem, que nos dão um colo, que nos auxiliam nisso. E isso é família. Hoje nós temos, assim, a família Ramo Frutífero. É uma bênção saber que a gente tem uma família, que você tem uma casa, que você tem alguém que você pode contar. É muito bom, né? Muito e tá gostoso, junto. né? Então, sabe, se envolva na obra do Senhor. Busque a presença de Deus. A palavra do Senhor fala assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar. E hoje é tempo de se aprender de Deus. Muito obrigada, pastora Eliette. Que prazer, que privilégio ter a senhora aqui com a gente, compartilhando um pouco da sua história. Muito bom, muito obrigada mesmo por ter aceitado esse convite. Foi muito bom, estou saindo muito abençoada, muito edificada aqui com essa conversa, porque a gente pode ver Deus operando em todas as coisas, né? Não sei se vocês tiveram esse mesmo sentimento aí. Obrigada a você que esteve com a gente até agora, ouvindo aqui esse bate-papo mais gostoso que nós tivemos. Então, curte aqui esse vídeo, manda esse vídeo para as pessoas que você conhece, faz um comentário aí, né? E eu quero então te agradecer. Muito obrigada por estar com a gente e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.